Olá, pessoal! Hoje o Caixa de Pandora traz um debate sobre o encarceramento dos animais. Cresce o questionamento sobre todas as formas de cativeiro e exploração animal, sejam em centros de pesquisa ou em espaços de exposição para lazer. Movimentos que defendem os direitos dos animais pedem o fechamento definitivo do Zoológico do Rio de Janeiro. Convidamos vocês para mergulhar neste tema tão apaixonante, que será debatido por Reinaldo Veloso, que é presidente da Comissão de Proteção e Defesa dos Animais da OAB do Rio de Janeiro, Elizabeth McGregor, geógrafa e diretora de educação do Fórum Nacional de Proteção e Defesa dos Animais, e o sociólogo e vereador Jefferson Moura. Mais um Caixa de Pandora, hoje aqui com o querido Dr. Reinaldo, Elizabeth, nossos convidados de hoje. No Brasil de hoje, pleno século XXI, discutir o jardim zoológico da cidade do Rio de Janeiro, discutir o encarceramento dos animais. Esse é o desafio do Caixa de Pandora hoje. Você que está nos assistindo, você já viu como fica um animal atrás das grades? Como é que a gente pode pensar hoje, no Brasil de hoje, Reinaldo, Elizabeth, o conceito da exposição de animais apenas para que os humanos os vejam atrás das grades? Esse é um conceito sustentável nos dias de hoje? É possível compatibilizar o direito dos animais e o cuidado com os animais e a exposição dos animais? A gente sabe que pelo mundo afora tem experiências que mantêm, né, as características ou abrem a possibilidade de você estar no habitat natural, né, sejam nas savanas africanas, sejam experiências europeias de exposição integradas ao meio ambiente, à vida selvagem, ao espaço natural, ao habitat natural. Como é que a gente pode pensar isso no Brasil de hoje, no Rio de Janeiro hoje? Qual o olhar de vocês, Elizabeth? Esse tipo de encarceramento em zoológicos é um dos
usos, uma das formas de uso do animal pelo ser humano que está sendo questionada. Então são várias formas de uso, essa é apenas uma delas. À luz do que a ciência nos diz já há algum tempo, que todos os animais vertebrados são seres sencientes. Então têm sentimentos, têm consciência de si próprios e do meio ambiente em que eles estão, enfim. E há também a luz da ciência do bem-estar animal. Porque antigamente era só uma questão de achismo. Quando nós tínhamos uma dada situação, era uma questão, o que eu achava da situação, o que uma outra pessoa achava. À luz da ciência do bem-estar animal, nós podemos sim, temos parâmetros científicos e objetivos para avaliarmos como um animal está. Eu posso ir na sua casa ver o seu cachorrinho, ou eu posso ir num zoológico, ver um grupo de animais, ou numa fazenda, enfim, qualquer situação, e avaliar com parâmetros científicos como aquele animal ou aqueles animais estão. Né? Então, quando a gente tem um tigre atrás das grades, num pequeno espaço, no Jardim Zoológico do Rio de Janeiro, que ele está ali de um lado para o outro se movimentando, ele está sentindo, então, ele sente de verdade. Com toda certeza. A ciência comprova que ele tem percepção, que ele tem sentimento, que aquela sensação que a gente tem de que ele está angustiado é uma sensação real. E esse andar de um lado para outro se chama pacing, é o que eles chamam de... é um comportamento estereotipado. O animal está tão estressado que ele fica andando de um lado para outro. Então, voltando à ciência do bem-estar animal, nós temos as chamadas 5 liberdades. Então, se você vai ver como está aquele tigre ou aquele animal na sua casa ou numa fazenda, você tem que ver se aquele animal está livre de fome e de sede, né? Isso aí é muito difícil ter alguém que ache que o animal vai estar bem se não estiver livre de fome e de sede. Mas as outras liberdades é que começam a gerar polêmicas. Segunda liberdade, livre de desconforto. Aí já vai ter uma questão grave na questão desse tigre. 3, livre de medo e estresse. Livre de dor, lesões e doenças. Também uma liberdade que já é um pouco menos polêmica, certo? E a última, que seria livre para expressar o seu comportamento natural. Num zoológico, essa quinta é a que realmente podemos dizer que a nota seria quase 0 para todos os animais num zoológico. Eu diria que a primeira, livre de fome e de sede, pode sim ser mais facilmente atendida, talvez a livre de dor, lesões e doenças, se tiver um bom tratamento médico veterinário, mas as outras 3 não. Doutor Reinaldo, como é que essa discussão tem permeado o espaço de formulação jurídica da OAB, o seu olhar, né, sobre essa... Você foi muito feliz quando você abordou no início aí, quando você citou os felinos. Você tem o grande felino na savana, ele tem até 300 quilômetros quadrados para percorrer. No zoológico não chega a 50 metros quadrados, começando por aí. As pessoas que defendem o zoológico têm aqueles 4 viés, a Elizabeth sabe disso: educação, preservação, pesquisa, né? Tudo são teses antigas que já acabaram. Na educação você não aprende nada no zoológico hoje. Ao contrário, aprende que pode fazer aquilo. A única coisa que você aprende no zoológico hoje é como se sofre. Eu recomendo a qualquer estudante universitário que esteja nos assistindo agora, se for fazer uma monografia sobre sofrimento, visitar o Jardim Zoológico. Então você não aprende nada pelo viés da educação. O outro viés, que é o viés que eles argumentam, aqueles que gostam de zoológico, que é o viés da preservação, não se encaixa, a não ser que fosse no modelo de San Diego, na Califórnia. Grande zoológico, com áreas imensas, com visitas limitadas, não esse modelo arcaico que a gente tem aí. O viés da preservação. Essa experiência de San Diego, você faz a visita guiada, respeitando o bem-estar dos animais que têm condições, estariam em condições adequadas. E o espaço para que eles vivem são espaços imensos. O animal se sente quase que em casa ali. O viés da pesquisa também já caiu por terra, que você quase não faz pesquisa, só repito, se for pesquisar sofrimento, aí você tem a opção do zoológico. É cabível, se você for pensar na pesquisa de fora do habitat natural, não tem cabimento. Você vai retirar
que você vai aprender no animal, como você muito bem colocou, o bichinho para lá e para cá, estressado, moído, sem vida, muitas vezes sem a parceira, sozinho. Ele ali. não tem seu comportamento natural. Você tem, por exemplo, os elefantes, por exemplo, tem uma característica própria, porque eles estão acostumados a andar em bando, ter aquela união de família quase humana. Você tem o zoológico, você tem um elefante sozinho, ou tem separado. Quer dizer, o modelo do zoológico é um modelo arcaico. Mas o que acontece especificamente com o Rio de Janeiro? O problema do zoológico, na verdade, não é um problema só do Rio. A existência do zoológico em si já é um grande problema. Já é um absurdo que isso aconteça. Mas no Rio de Janeiro, você não pode tirar hoje 2.000 animais que lá estão e jogar um animal no meio da rua. Então o pessoal diz assim, vamos acabar com o zoológico, vamos. Vai fazer o quê com os animais? Nós estávamos defendendo no primeiro momento a ideia do santuário. Eu e meus colegas lá da OAB. Mas eu tive uma conversa longa com o IBAMA, e a instrução número 7, a instrução normativa número 7 do IBAMA, ela não contempla santuário. Que história é essa para os ouvintes? No Brasil. Que história para tentar explicar aqui didaticamente para você estar assistindo a gente. O que é essa instrução normativa do IBAMA? O IBAMA regula os zoológicos no Brasil inteiro. Ele tem, a Isabel sabe disso, ele tem os regulamentos para preservação, tem até para matadouro. O espaço que cada espécie tem que ter, sim, que é mínimo, horrível. Mas para santuário, o IBAMA não está preparado ainda para administrar santuários, para fiscalizar santuários. Então nós estamos propondo ao IBAMA, que é um órgão federal, para que ele crie na sua instrução normativa, é simples, é só criar uma instrução anexa e normativa para valer para o Brasil inteiro, criando a figura do santuário, para partir regulamentando, dar regulamentação fiscalizar. A um espaço em que esses animais que estão aprisionados há muito tempo pudessem ter chance disso. O seu resto de vida num espaço digno. Porque você não pode pegar um tigre que ficou anos e anos preso. Que não sabe nem caçar, principalmente carnívoros. A reabilitação é muito difícil quando já são adultos. Tem um espaço para que eles pudessem ser cuidados e viverem. Tanto que a ideia que a gente teve com as firmas que vão terceirizar o zoológico, pelo menos a prefeitura abriu essa licitação, que aliás foi adiada, a gente solicitou, nós fizemos um desafio público que essas empresas nos procurassem lá na comissão, eu e os nossos colegas, e a gente discutisse como eles fariam essa terceirização. A primeira empresa já foi, a segunda já ligou, já quer marcar, só que a prefeitura adiou, eles vão conversar com a gente. E nós fizemos algumas exigências, baseadas inclusive em relatório do próprio Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal, que a Elizabeth tanto fez. Nós acrescentamos algumas situações. Não só solicitamos a criação de um conselho consultivo não remunerado, com órgãos da sociedade, mas também todos aqueles argumentos muito bem colocado pelo Fórum, no sentido de você diminuir o espaço de pessoas, ampliar o espaço dos animais, que os alimentos fossem mais separados. Mas isso, Reinaldo e Elizabeth, isso pensando, digamos assim, em cuidados mínimos numa transição que seria necessária para os animais que já estão encarcerados. Exatamente. Mas do ponto de vista, vamos dizer assim, filosófico, do ponto de vista humanitário, o olhar de vocês e o que tem cientificamente, juridicamente acumulado é que esse tipo de modelo de zoológico é algo que hoje não casa mais. É ultrapassado. Não respeita a dignidade dos animais. Vim de Costa Rica. Nem dos seres humanos, né? Como você diz, é um espaço. Eu fico pensando, a minha filha, por exemplo, jamais se sentiria bem em ver animais encarcerados hoje. Já há filmes e desenhos, inclusive, que mostram os animais documentários que mostram, sim, como eles vivem na natureza. O zoológico tem que acabar. A gente propôs até a mudança para centro de proteção animal, criando um pequeno setas lá dentro, em que todos os animais silvestres que tivessem sido machucados em algum lugar fossem para lá, tratados e libertados novamente. Quer dizer, lá fosse um centro. Se não, continuariam lá, mas em outras condições. É um modelo antigo, porque, por exemplo, o outro viés daqueles que defendem o entretenimento, além da educação, da pesquisa, da preservação, é o entretenimento também. Além da educação, preservação e estudos e pesquisas. O entretenimento. O entretenimento zoológico é furado, só o entretenimento do ser humano. O animal está sofrendo. Então, eticamente, você quando fala que no zoológico deve ter um entretenimento, é entretenimento do ser humano. Não é para o animal. Então, o modelo do zoológico, comprovadamente, no mundo inteiro, é o que chamamos de antropocêntrico. Era o que, guardado as devidas proporções, a gente presenciava. Acho que eu fui criado assim, né? E é evidente que você, numa determinada idade, você não tem essa percepção, você é educado, apesar de interagir com o que existia no circo antes, né? O circo não deixou de existir com o fim dos maus tratos aos animais, né? Mas quando você tinha um leão sendo chicoteado, um elefante sendo espetado, isso nós conseguimos superar, né? Ainda há muito a ser feito. Tem 11 estados que proíbem e tem projetos de lei no Congresso Nacional. Ainda há muito que isso se já fazer, está... mas eu digo, mas não é mais aceitável. Acho que a sociedade brasileira compreendeu. Ainda que
precisa fiscalizar, que precisa avançar essa regulamentação, mas eu diria assim, a sociedade brasileira, a impressão que eu tenho compreendeu que você não precisava ter o maus tratos, um tratamento desumano, não ético aos animais do circo, o circo existir. Os circos continuam existindo e como uma atividade de entretenimento, Sim, com, claro. né, os Mas malabares, mostrando mas uma outra, né? o talento humano, não usando, que é intrinsecamente cruel para os animais. Daí que 11 estados proibiram. Isso é um marco. E daqui a pouco vai estar proibido em todo o O território que você nacional. vê no circo ali no picadeiro é fichinha. coisa horrível. O treinamento é que é um terror, É que é né? pior. E Chegam- o transporte, chegam a pisar em placas de parte. ferro eletrocutadas para aprender a obedecer. É A uma coisa. dançarem. A que aquilo dançar é uma um verdadeiro dança. absurdo. O ser humano tem que parar de explorar, o animal. E tudo é muito lento. A luta pelos animais é uma luta muito difícil. Como a gente já estava conversando aqui nos bastidores, é uma luta, é um passo de cada vez. É muito difícil. Você tem que fracionar a luta, como você muito bem colocou, e você com estratégia e com passo de cada vez, porque é muito difícil, muito complicado, que você tem o outro lado muito rico, muito bem articulado e continuando querendo os explorar. animais e tem com ganho econômico, né? Com ganho econômico. A gente está vendo o Rio de Janeiro, cidade olímpica, um dos grandes anúncios que tem sido feito é o aquário, né, na cidade Pois que é um Outro grande problema. Aquário é um cemitério de peixes. E você nem tem, quando você vai num zoológico, por exemplo, cadê o chimpanzé? Você reconhece aquele animal. Quando você vai num aquário, os especialistas, quando nos dizem a taxa de mortalidade de um aquário, é imensa, só que você não reconhece. Se você vê um tubarão, você sabe que tubarão é aquele? Não, para você é qualquer um. Pode ser substituído a cada dia, você não vai reconhecer. Então, aquário já é outro problema e acho lamentável que o Rio de Janeiro faça aquário. Ainda mais se Rio de Janeiro sendo a beira-mar, poderia fazer algo de uma outra forma e não animais, encarceramento que belo seria se a gente aquáticos. de verdade despoluísse a nossa Bahia, né? E nós pudéssemos ter visitas guiadas, né? Porque com toda a poluição a gente ainda vê golfinhos, a gente vê espécies, né? Exatamente. Você criar em pontos específicos uma visitação, né, organizada. A maior biodiversidade do mundo é do Brasil, né? Nós temos a maior biodiversidade do mundo e nem assim sabemos aproveitar. Nós temos pássaros presos no zoológico e ao mesmo tempo a Floresta da Tijuca tão mal cuidada, onde você tem um viveiro natural, né? Que poderia ser estimular aí sim a educação e a integração da cidade com o espaço verde, com a fauna, né, com a flora. É verdade. Recentemente nós fizemos... Assim, parece tão óbvio isso. Vocês que militam, assim, têm dedicado parte da vida e as energias para essa luta tão importante, né? Porque é uma luta que, na verdade, ela afirma humanidade, né? Não é possível a gente pensar hoje relações humanas e relações fraternas tendo esse tipo de tratamento. Esse fluxo civilizatório existe. Como é que vocês sentem isso? Essa luta está avançando no Brasil, no Rio de Janeiro? Uma palavra muito importante que você falou, educação. Eu sempre, como eu sou geógrafa e professora de geografia, com pós-graduação em educação ambiental, e eu faço capacitação de educadores. Já fiz em 55 municípios em 9 estados brasileiros, sempre em parceria com secretarias, convênios com secretarias municipais de educação. Então o que a gente vê, eu sempre digo que o animal hoje está no limbo nas escolas. Antigamente todos nós aqui, eu tenho certeza que aprendemos na escola. Animais são seres irracionais. Hoje em dia você não tem isso por escrito nas escolas. Então os animais são o quê? São seres sencientes. E isso ainda não está nas escolas. Então eu capacito os professores para eles serem multiplicadores e levarem dentro de educação ambiental esse novo conceito sobre animais, de educação, de que animais são seres sencientes. Explicando isso, aí pode-se entender, sim, pode-se ter um novo conceito e se questionar as atitudes em relação a uma série de coisas, inclusive ao encarceramento de animais. Está tudo mudando muito. Você vê hoje, fugindo até um pouquinho do tema, mas ainda em tema dos animais, você hoje não tem mais a proibição explícita de animal em condomínio, por exemplo, só para mostrar como a causa está avançando. Hoje, mesmo que a tua convenção do condomínio ela diga que você não pode ter um animal, você pode ter.
Você Só pode com ter. 3 razões. Se ele for agressivo demais, se ele estiver doente demais e se ele latir 24 horas por dia. Porque latido 2, 3 horas é compatível, como uma Também criança, por normal, exemplo, chora também. criança chora. Então veja como o conceito, você colocou muito bem, como é que o conceito está mudando Vai do animal. mudando. Devagar, mas está mudando. Hoje você não pode mais proibir animal em condomínio, salvo nessas situações que eu descrevi anteriormente. Então está tudo avançando, tudo mudando, com calma, um passo de cada vez, mas as coisas estão acontecendo, né? Por exemplo, na Urca, eu moro na Urca, antigamente você só via animais de raça, cães e gatos, principalmente cães, de raça na Urca. Hoje em dia, SRD, sem raça definida. Então, olha como mudou o paradigma. Antigamente, Copacabana, Ipanema, você só via, moda, né? comprava e um cachorro de raça, e as raças têm problemas incríveis, várias, porque são criadas, são manipulação genética pelo homem, né? E os SRDs são os mais inteligentes, os mais saudáveis, enfim. A gente já está vendo isso concretamente nas cidades do Rio de Janeiro. É mais uma... Isso é muito bacana, né? Porque quando a gente pensa no sem raça definida, né? Ou como, assim, de maneira carinhosa, a gente chamava lá em casa os 2 cãezinhos que tem lá, chama, né? Perguntava que raça é? Diz, esse aqui é um cão do mundo, né? Assim, mas essa coisa de você promover a adoção, por exemplo, né? Você promover a acolhida, como isso é bacana. Eu tenho um filho de 10 anos e uma filha de 8 anos. E a relação que eles tiveram, tanto quando a gente recepcionou o Thor, como quando a gente recepcionou a Teca, é de carinho, assim, uma relação que humaniza as pessoas, né? É de carinho com o animal, claro que é, de respeito, é uma acolhida em relação a cães que estavam nas ruas, mas independente disso, isso é um exercício de educação, de humanidade. Se as pessoas percebessem como isso ajuda do ponto de vista do desenvolvimento emocional, do ponto de vista do desenvolvimento psicológico, cognitivo, né? A relação de interação é muito bacana. As pessoas estão começando a entender de uns tempos para cá, por incrível que pareça, um retardo, mas estão entendendo que o animal sente fome, sente frio, sente sede, tem sentimentos e muitas vezes nos trazem mais amor que muitos seres humanos. É verdade. Tem muito ser humano aí que a gente tem que manter a distância e tem muito animal que nos ensinam o que é o verdadeiro amor, né? O cão, né, como é classificado como melhor amigo do homem, mas mesmo assim, olha quantos animais, quantos cães ainda estão nas ruas abandonados. Mas a gente tem que, mas muita coisa já mudou. A gente tem que levar todo esse novo paradigma para o que a gente estava falando, animais silvestres. A gente ainda vê passeriformes, passarinhos em gaiolas. Aqui no Rio de Janeiro, você passa em edifícios e vem aquela coisa pequenininha com um pássaro lá dentro para o resto da vida. Isso é um absurdo. Um absurdo. Nós fechamos um zoológico, que é dentro dessa velho paradigma de... Porque, assim, como é que você pode... Dá para a gente... Eu sei que essa discussão está avançando, mas eu acho que é importante assim, a gente externar algumas coisas, né? Você tem o seu cão ou o seu gato, ou você vê o cão ou o gato do vizinho. Como regra, você quer que esse animal seja bem tratado, que ele tenha um espaço. Qualquer um acharia um absurdo um cãozinho ficar numa gaiola ou num pequeno cercado 24 horas por dia. Ou o seu gato ficar preso num pequeno viveiro 24 horas por dia. Mas essa é ignorância humana, né? Mas a gente muitas vezes não tem essa relação de sentimento, ou mesmo de revolta positiva com o pássaro ou com os animais no zoológico. Não estende, né? Essa é uma reflexão parece tão óbvio, né? Mas óbvio, a gente precisa correndo devagar, choque. Né? Você vai correndo devagar, aquilo que eu falei, as pessoas vão percebendo aos poucos, passo a passo, devagar. As coisas estão mudando muito porque tudo é lobby, tudo é articulação, e essas coisas vão acontecendo devagar, né? Tem muita influência aí das indústrias, né? A gente tem um Código de Defesa dos Animais tramitando na Câmara, promove um debate, uma discussão, mas eu me lembrei disso, né? Uma das coisas que tem ali como ideia força é a proibição de, na cidade do Rio de Janeiro, se fazer a testagem de produtos químicos ou de produtos cosméticos em animais, que é uma coisa muito bárbara também, né? Experimentação animal para cosméticos e produtos de higiene pessoal. Isso é um absurdo, isso está sendo também trabalhado em todo o Brasil. Fala um pouquinho disso, Elizabeth, porque as pessoas às vezes não têm dimensão do que é feito, né? Às vezes para fazer um pó ou um tipo de um batom novo. Um batom novo. Enfim, é porque as pessoas, normalmente, quando se fala experimentação animal, sim, é muito importante porque para se descobrir a cura de câncer.
Mas não é bem assim. São bilhões de animais que são usados todos os anos para qualquer coisa. Então, um sabão em pó, um sabonete, qualquer coisa. Se faz experimentação nos animais também. Então, quem que precisa de mais produtos disso? Então, aqui no Brasil nós temos essa campanha, projetos de lei foram apresentados já em vários municípios, isso também está caminhando. Então, a gente vê que isso está tendo uma abertura muito grande, não só na questão de experimentação animal, mas, por exemplo, a produção do foie gras, que é aquele fígado, patê de fígado gordo, que é um produto caríssimo, que as pessoas não chegam a consumir, mas é produzido em São Paulo e Santa Catarina. Tem vários municípios que já proibiram a produção e consumo do foie gras. Então a gente vai avançando. E a gente poderia ficar o dia inteiro aqui falando. E a questão de rodeios? Mais de 50 municípios proíbem rodeios, que é intrinsecamente cruel. Aquilo não é lida de fazenda. Eu sou filha de fazendeiro. Lida de fazenda não é assim. O fazendeiro não quer perder o seu animal, não quer que ele tenha... Como regra, tem uma relação de muito respeito, né? Mais ou menos, mas mesmo assim não é o que acontece no rodeio. Então, o circo que você comentou, que já 11 estados proíbem. Então nós estamos vendo que em vários setores está se discutindo sim como as pessoas usam os animais e a própria cadeia de produção de carne. Como as pessoas têm noção disso, né? Da produção, do transporte, do abate. Então nós temos uma campanha que é Segunda-feira Sem Carne. Eu sou vegetariana, todos nós no Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal somos vegetarianos, mas nós vamos passo a passo. Então a gente faz um convite, a gente mostra o que acontece nessa cadeia produtiva e convida a pessoa. Inclusive os médicos estão aconselhando as pessoas a não consumirem carne mais de 3 dias. A própria Organização Mundial de Saúde lançou há pouco um relatório dizendo que todas aquelas carnes embutidas, presunto, salsicha, linguiça, são cancerígenas. Isso é a Organização Mundial de Saúde falando. E que fora as carnes que também não são embutidas, se você consumir muito, aumenta a sua probabilidade de ter câncer. Interessante, então, Elizabeth, vocês estão fazendo uma pauta que possibilita um diálogo para quem não está num estado assim tão evoluído quanto o seu. Né? Mas eu acho que isso é importante. A gente vai devagar. Você poder tirar a carne na segunda-feira, independente. Você não está nem tratando isso do ponto de vista estrito senso do respeito ou da ética em relação à vida. Né? Eu sei que está incutido aí, que você defende isso. Mas no sentido do próprio prejuízo que isso traz ao ser humano. Né? E o meio ambiente. Claro. A ONU, o Banco Mundial já disseram que a pecuária é um dos grandes poluentes no mundo. Olha o consumo de água. No Brasil tem mais bois ou bovinos do que pessoas. Olha o consumo de água. A gente sabe que isso é uma coisa... desmatamento, enfim. No Maranhão vão matar 7,5 milhões esse ano. A concessionária da Friboi lá, só no Maranhão. Pois é, olha aqui. Com todo o veganismo, eles não impedem de matar. E um outro viés também, que eu acho que a gente devia colocar aqui, seria o animal no uso das salas de aulas. Nós conseguimos agora, nossos colegas da comissão, uma vitória muito razoável junto ao CONSEA, que é o Conselho de Controle de Experimentação Animal. O que é que acontece na sala de aula? O aluno vai lá para a sala, veterinários ou tecnista, biologia. É nas faculdades. E nas faculdades, sim. Né? Já não é pesquisa, mas já na faculdade. O animal é aberto, é sensibilizado, ele é anestesiado, é aberto para você estudar os órgãos do animal. Então entra uma turma, estuda, entra uma segunda turma, estuda, entra a terceira turma, estuda, e depois daquele período ele é descartado e jogado no lixo. Então o que nós conseguimos no CONSEA? E o aluno que não quer usar isso, que pede a chamada objeção de consciência, ele pede para fazer de outra maneira, com cadáveres de animais, ou com programas de computador, ou com aparelhos mecânicos, né, para ver a pata e tal. Agora vai ser possível. Nós conseguimos, junto ao CONSEA, junto ao Instituto UER, que é um instituto do Charles. Hoje já tem a tecnologia para isso, né? Sim, você não precisaria, por exemplo, abater um animal para mostrar os seus órgãos. Ao contrário, a gente se você agora teria o CONSEA concedeu. A gente pediu desde o ano passado, nós estamos lutando por isso. Em fevereiro deste ano, eu tive inclusive em Brasília, o CONSEA concedeu que todas as universidades têm que colocar métodos alternativos. Ela tem que ter cadáveres de animais,
que morreram de outra maneira. Naturalmente. Isso se dá provavelmente, obviamente, nos cursos de veterinária, de zootecnia, biologia. Pois é, né? E até medicina humana. A possibilidade das universidades recepcionarem, né, no sentido do tratamento, do cuidado, e aí, a partir de animais que venham a óbito, que não tenham, você poder... E respeitar o aluno também, porque muitas vezes o aluno pede para não fazer daquela maneira. Isso era imposto até há pouco tempo. Ele sofre. Agora, foi uma resolução, a diretriz do CONSEA. A nossa luta junto com o Instituto UNR, que é um instituto de pesquisadores, do Charles Stress, do Robert Wazinski, são pesquisadores que nós nos associamos à ideia deles, desses pesquisadores, incorporamos, corremos, fomos a Brasília, lutamos por isso desde o ano passado, e finalmente agora em fevereiro o CONSEA pediu essa diretriz. O aluno que pede a objeção de consciência diz, olha, eu não quero fazer assim, eu quero fazer com cadáver. Esse aluno, ele fazia o pedido, levava às vezes 6 meses para ter a resposta. Eu recebi sua formação comprometida. Sim, eu recebi um grupo de alunos da Rural, lá na UAB, e eles me deram a resposta que um dos professores deram a eles. Sabe qual foi a resposta? Me engana que eu gosto, entre aspas. É absurdo. E aí não liberava para objeção de consciência. Agora não, agora pela nova diretriz do CONSEA, eles vão ter uns 48 horas, 72 horas para liberar o aluno daquilo ali e vão ter que providenciar metodologia alternativa, porque a legislação já diz que você tendo metodologia alternativa e você procedendo dessa maneira rude, é crime. A zootopia não deve ser uma utopia, a zootopia deve ser uma possibilidade. Então hoje eu sou francamente contra o encarceramento de animais e acho que esse debate é muito profícuo. E é claro que nós vamos ter que ter uma transição no processo dos animais que estão encarcerados, mas sem dúvida nenhuma, daqui a algum tempo, e poucos anos, você não vai ter nenhum animal encarcerado. Como é que está essa experiência, essa discussão em relação aos zoológicos no mundo, ou mesmo em outras cidades brasileiras? Elizabeth, Elizabeth, você tem visto por aí? Sim, eu conheço vários zoológicos fora do Brasil, evidentemente zoológicos nos Estados Unidos, Canadá, Europa, muitos têm recintos maiores, melhores, isso é uma verdade, sim. Porém, eu queria trazer aqui um exemplo do zoológico de Copenhague, Dinamarca, que é considerado um país rico, que não tem problemas financeiros, etc. e tal. E eu estive em 2014, a minha família é da Dinamarca, em 2014 eu levei um ofício do fórum, porque teve inclusive uma repercussão em todo o mundo, a forma como eles fazem o controle daqueles grupos de animais ali no zoológico de Copenhague. E isso é a própria organização a Mundial de Zoológicos, Associação Mundial de Zoológicos, permite isso. Eles fazem a eutanásia de animais saudáveis. Eles não castram animais, então para não ter mutilação, eles deixam aqueles animais em grupos pequenos procriarem e depois eles eutanasiam os filhotes, né, quando eles desmamaram, alguma coisa assim, ou animais mais velhos. Então, isso é um absurdo que isso aconteça. Depois que eles nascem, dependendo do tamanho do quantitativo daquela espécie, eles matam essas espécies. Por exemplo, aqui vários telespectadores aí vão se lembrar do caso da girafa Marius. O Marius, essa girafa tinha 19 meses, e foi simplesmente morta porque não cabia naquele grupo e ia ter um problema de consanguinidade, então não era o que eles queriam naquele grupo. E isso teve uma repercussão terrível no mundo todo, e aí ficamos sabendo que realmente eles controlam leões também, eles têm um recinto muito bonitinho no verão, porque é uma pequena ilha onde ficam os leões, mas realmente naquela ilha cabem 2, 3 leões. Então os mais velhos são eutanasiados, eles compram ou ganham leões mais novos. Então essa é a reposição, como se fosse carro, né? Então eu fui lá, tive uma reunião com o vice-diretor do zoológico, um biólogo, e debatemos muito. Eu levei um ofício assinado por médicos veterinários, né? O fórum tem um corpo técnico consultivo, né? As nossas propostas têm um embasamento técnico, e conversamos muito sobre essa questão do encarceramento dos animais e essa necessidade de controlar dessa forma.
Inclusive, se você pensar, girafas no clima que para nós aqui, até eu que moro aqui no Brasil, né, é um clima bem frio, elas durante o verão, que é muito curto, tem um pequeno piquete. Depois elas passam a maior parte do ano fechada. Então elas não podem nem estar ao ar livre. É um absurdo. E os outros animais têm esse mesmo problema. Animais retirados das savanas, mesmo que eles já tenham nascido em cativeiro, as suas necessidades específicas naturais continuam as mesmas. E, inclusive, eu tirei fotos de recintos de primatas que não tem diferença nenhuma dos recintos daqui. São terríveis, são de cimento, né? Aquele bando de animais sem enriquecimento ambiental. Não basta desenvolvimento econômico. Né? Essa discussão está num patamar filosófico, exatamente, um patamar de diretriz, ética, de relação... O próprio IBAMA, que regula o zoológico aqui, como a gente já comentou, ele estipula que 7x7 você pode ter um animal lá, acabou o assunto. De onde tiraram isso? Se na natureza o animal anda quilômetros, e ele pode ir e vir como quer, ele pode escolher o seu parceiro. Resumindo, está tudo muito errado, os modelos são arcaicos, você tem falta de qualificação técnica para esse tipo de gestão. E os animais ficam entregues aí, né? Outro exemplo que eu queria dar, quando dou aula para os professores, eu pergunto, alguém aqui, é bom levar no zoológico para ver de perto, as crianças verem de perto os animais. Aí eu pergunto, quem aqui já viu um urso-panda de perto? Ninguém viu. Ótimo. Aí eu digo, eu vi um urso-panda já no zoológico de Washington. O que foi que eu aprendi? Nada. O que eu sei do urso-panda, eu aprendi em livros, em documentários. Então, para que isso? E o nosso prefeito estava falando muito, acho que agora ele parou um pouco, mas até algum tempo atrás ele estava falando muito em receber aqui no Rio ursos-panda. Aliás, essa foi uma das propostas. Pela China. Essa foi uma das propostas que você também fizeram nos relatórios de vocês, e que o novo, quer dizer, acabou no zoológico criando um centro de proteção animal, a empresa assumiria um compromisso de não adquirir novas espécies. Exatamente. Senão não adianta nada. Você fica renovando o plantel, não adianta nada. Só poderia pegar animal abandonado, animal assim abandonado de outros circos, animais doentes que não podem voltar para o meio ambiente. De tratamento, né? De recepção para acolhida, tratamento. Comprar outros não. Nunca mais adquirir mais. Porque aos pouquinhos você vai acabando. Já que você não pode apertar um botão e transformar tudo no santuário, porque quando você fala em santuário, você tem que levar para outro lugar. Levando para outro lugar, você tem que ter o local em si, contratar funcionário. Você pode melhorar aquele local lá. Mas no Rio Zoo tem 2 bons exemplos até. Aquelas 2 Eloás, que é elefante fêmea, aquelas 2 foram confiscadas ou retiradas de circos. Então elas estão ali, elas não vão poder mais ser retornadas, mas elas teriam que ter um recinto melhor. Claro, né? Como o Dr. Reinaldo já falou, todo mundo deseja santuário, social dos elefantes hoje econômico. Você, quando fala em santuário, você tem que comprar uma área grande, contratar médicos, limpadores, auxiliares, veterinários, ração. A gente está falando de bilhões, né? Então, já que você não tem o poder como um projeto local, talvez, mas se a gente pensasse do ponto de vista de um consórcio, são tantos municípios que tem que pensar grande, tantos estados, tem que pensar grande. Do ponto de vista de um investimento nacional, eu não sei, quer dizer, eu compreendo isso. Eu acho que assim, você tem e mais, eu acho que sim, não é simples, não significa estalar os dedos. Acho, inclusive, que existe um lugar, pelo que a gente está debatendo, esses zoológicos existentes hoje podem virar centros de tratamento, centros de acolhida para animais de reabilitação, futura soltura, quando possível. Voltar ao seu habitat natural. Evidentemente, essa é a prioridade, mas você pensar para aqueles que precisam. Eu não tenho, me perdoem, eu não sou exatamente um especialista na área, mas eu sou capaz de apostar que não são tantos os elefantes assim em exposição no Brasil. Quer dizer, são muitos no sentido assim, de que estão sendo maltratados, mas se você juntar... Sim, porque agora em Minas... Então você pensar um santuário... Em que agora em Minas estão fazendo um santuário só de elefante. Então, aí é uma outra. É uma outra. Olha, você falou uma palavra muito importante que eu acho que cabe esclarecer aqui. Quando se fala em maus tratos, as pessoas pensam logo em espancamento.
o animal está ali ferido, morrendo. Negligência, juridicamente, né, doutor Reinaldo? Sem água no momento certo, sem alimentação no momento certo. Maus tratos. Não, essa informação de que hoje ainda a legislação, a regulamentação do IBAMA determinam 7 por 7 para um felino. De onde tiraram isso? Um chimpanzé. Um chimpanzé um pouquinho maior. Um pouquinho mais, mas um chimpanzé, imagina que o bicho ia, como eu falei, eu fiz 300 km² na origem, e 30 metros quadrados na jaula. É absurdo. É absurdo isso. O zoológico tem que acabar, tem que mudar todo esse plantel, tem que ter vontade política para isso, tem que botar a tecnocracia para funcionar. Por exemplo, no Rio de Janeiro, os profissionais do zoológico são ótimos. Eu bato palma para os profissionais de lá. Tanto que nós colocamos. Mas estão no modelo arcaico, que a próxima empresa que venha terceirizar, se isso acontecer, uma das coisas que nós exigimos é que se preserve o quadro funcionário, os funcionários do zoológico, porque não tem nada com isso, eles são técnicos, são capazes. Só que o modelo gestor é que é ruim. É que tem que ser diferente. E aí o ótimo é inimigo do bom. Mesmo que, quando a gente fala fechar o Rio Zoo, não é fechar e jogar aqueles animais fora. Sim, mas em todos os zoos que eu já fui, em qualquer parte do mundo, a área dedicada ao ser humano é muitíssimo maior, quase 10 vezes maior do que a área dedicada aos animais. Então, mesmo no Rio Zoo, você pode sim ir aumentando aqueles recintos, né, para que aqueles animais que não vão poder ser soltos, a maioria deles, tenham sim ponto de fuga. Uma coisa que a gente vê, e as pessoas serem educadas. Nós 2 vezes que já fomos lá, porque fomos após a reabertura, eu, doutora Mariângela de Almeida e Souza, que é a presidente do Defensores dos Animais, fomos fazer uma nova relatoria. Nós vimos pessoas que ficam gritando para os animais: eu paguei, eles estão dormindo, cadê? É uma coisa horrível. Porém, já vimos sim, como nós estávamos com a prancheta, tirando fotos, várias pessoas se aproximaram e disseram: puxa, nós estamos um pouco tristes com essa visita, porque estamos vendo que os animais estão visivelmente estressados, é esquisito, eles ficam olhando, andando de um lado para outro, a mesma coisa que você falou no início. Né? Isso... Então, mas a gente tem que fazer com que todos ali dentro percebam isso, não alguns poucos mais bem informados. Acho que esse é um desafio, né? Porque essa relação de perceber que esse conceito de zoológico, que esse conceito de encarceramento não traz dignidade humana, não traz dignidade para os animais, Exatamente. mas não traz dignidade humana. Parece ser um avanço também no processo educacional e cultural. Devagar, você chega lá. É preciso uma combinação aí de políticas públicas. Fatores, né? Você quer ver uma coisa? Que bom seria, né, se a gente pudesse, na verdade, ter uma iniciativa autoral das pessoas de dizerem: olha, esse é um espaço que só traz tristeza, angústia, né? Claro. A senhora também. Não é um espaço para ser visitado, né? E isso iria impor ao poder público um outro modelo. Como aconteceu com o circo, as pessoas começaram a não ir. Repudiar E nos Estados Unidos, um belo exemplo outro, SeaWorld anunciou algumas semanas atrás que não mais vai reproduzir as orcas. As orcas não eram só capturadas, mas eram também reproduzidas. O parque aquático, o parque aquático, sim. As orcas, golfinhos são destruídos. As orcas não mais vão ser procriadas, reproduzidas para terem mais indivíduos lá, nem vão ser usadas para demonstrações. Agora, isso nos Estados Unidos tem que passar também para golfinhos. E nesse ponto o Brasil está na frente dos Estados Unidos. Nós já temos uma lei já quase antiga que proíbe o molestamento de cetáceos. Então golfinhos no Brasil não podem ser capturados, sequer molestados. Então o Brasil está à frente, sim. A nossa Constituição brasileira proíbe crueldades. O que a gente tem é que avançar em apontar mais o que é crueldade, o que é maus tratos, e fazer essa democratização do que a ciência nos diz sobre animais. Mas a gente vê no Brasil, como fora, como a Costa Rica também, acho que 2, 3 meses atrás, anunciou que ia fechar todos os seus zoológicos. Então você veja,
né? Olha A gente só. vê isso no mundo Não é inteiro. coisa de outro mundo, né? Não, Esse debate é a factível. outra É área. o contrário. Factível. O problema todo é que, infelizmente, na nossa legislação, especificamente no artigo 82 do Código Civil, o animal ainda é enquadrado como coisa. Isso tem sido uma luta. Tem um projeto em Brasília que a gente está lutando por isso. Tivemos até uma reunião de todas as comissões da OAB, do Brasil inteiro, ficamos 3 dias no Congresso Nacional, para incluir um parágrafo único no artigo 82, para tirar o animal de coisa. Na medida que você tira ele de coisa, você consegue legislar para ele. Porque no momento fica difícil você avançar com isso. Então, um grande entrave no Brasil é a legislação fraca que a gente tem. Então, a gente tem que fazer como nós estamos comentando E os aqui. interesses econômicos, Os interesses né? econômicos. Ainda nesse semestre, nós estamos fazendo uma parceria com a Polícia Militar, e toda a Polícia Militar do Rio de Janeiro vai ter o curso de Direitos Animais. Ano passado, nós fechamos com a Polícia Civil. Hoje, 99% dos policiais civis, através da Acadepol, que é a Academia do Saber Policial, Formam os nossos policiais, né? Nossos colegas professores cursos. lá da OAB, formatamos o curso pelo computador, o profissional ele tem sua senha, ele entra na internet, aquela senha faz com que ele tenha alguns bônus salariais, e 99% hoje do policial civil já faz curso de direitos animais. Para que isso serve? Quando você for fazer uma queixa lá, não só de doméstico, mas silvestre também, abandono, maus tratos, crueldade, o cara vai fazer o BO e vai incentivar o delegado a investigar. Porque como ele tem muito crime de humanos, ele diz, não quero e tal. E a Polícia Militar, para que serve? Você quer dar uma voz de prisão no camarada que esteja praticando maus tratos, abandono do animal. Você quer entrar num terreno para salvar um bichinho que está lá um tempão, com fome, com sede, você requisita o apoio da Polícia Militar, e a Polícia Militar vai te ajudar. Então, em primeira mão, estou te dizendo aqui, ainda nesse semestre, que o programa é pioneiro nisso, vai anunciar isso, nós vamos fazer com toda a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, toda a PM, e vamos partir depois para a Polícia Rodoviária, que um dos grandes problemas nossos da mortalidade de animais são os atropelamentos dos silvestres. Nós vamos partir também para a Polícia Inclusive, Rodoviária. a doutora Mariângela Souza, da Defensores, né, ela ajudou a organizar esse curso. Sim, né, sim, Mariângela está com a gente lá. Veterinária, claro. E ela está assim, maravilhada, está muito entusiasmada com isso. Pude ouvi-la na audiência pública, né, na Câmara Municipal, é uma pessoa, me pareceu, a doutora Mariângela é muito consistente, né? muito calma, com grande experiência. Realmente é uma maravilha. Mas é como a gente está comentando aqui, esse viés. Eu acho que a causa animal tem que caminhar no binômio educação e punição. Não é só punição, não basta. Que você hoje pune o camarada, daqui a 3 meses ele está atrás do muro pisando no gato. Não adianta. Então você tem que dar o viés da educação e aumentar um pouquinho a punibilidade. Tem que ter a punibilidade. A falta de punibilidade, como nós tem crimes humanos, isso dificulta muito se avançar. Hoje você comete uma crueldade com o animal, você vai lá para o juizado especial criminal, e nesse juizado você sai de lá com 3 meses numa ONG. Então nós temos que aumentar a pena para mais de 2 anos, para que o cara condenado vá para a vara criminal. Que aí na vara criminal o Ministério Público, ao invés de propor a transação penal, vai lá para acusá-lo, vai lá para puni-lo. E aí pode ser que a coisa mude, né? Agora, olha só um grande avanço. Os 3 maiores produtores de carne suína no Brasil, a BRF, a JBS, a Aurora, nós fizemos uma pressão junto a eles sobre cela de gestação. Quem sabe o que é cela de gestação? É o vulgarmente chamado de gaiola parideira. Os suínos, as fêmeas, ficam numa gaiola, num curralzinho, do tamanho do seu corpo. Elas não podem nem virar. Isso em todos os... orgânico não, mas quando todos esses fornecedores da BRF, JBS, a Aurora, os grandes criadores, eles usam isso para todas as fêmeas, tá? Então, exemplo do que já ocorre na Europa, nós pressionamos e eles anunciaram que vão fazer o que eles chamam de phasing out. Eles, dentro de 10 anos, eles não mais comprarão de nenhum produtor que use essas células de gestação. Então nós queríamos e sabemos que eles poderiam fazer num curto prazo, num prazo muito mais curto, 3, 5 anos, eles têm poder para isso, mas anunciaram em 12 e 10 anos, quer dizer, já foi um avanço, quer dizer, já mostra já reconhecendo que essa é uma forma que não precisa ter aceitável. isso. Exatamente, não é aceitável. Até mesmo nesse caso da criação para o abate, uma relação e melhorando aos poucos, né? Nós assim. temos uma visão muito pragmática, porque a nossa visão é de um mundo onde os animais não mais sejam utilizados. Mas você não faz
isso de um dia para o outro. Então você tem que ir melhorando algumas situações. Outras não. Nós somos terminantemente contra. Como, por exemplo, vaquejadas e rodeio. Circos. São intrinsecamente cruéis. Aí não tem minorar sofrimento, melhorar o bem-estar. Aí tem que acabar. Então, cada caso é um caso. Zoológicos, propomos essa reprogramação, que eles têm um outro objetivo, que aqueles animais já estão lá, não vão poder ser liberados, mas mudar completamente. Mas que outros animais não sejam encarcerados. A estratégia é sensibilizar, a estratégia fundamental, que eu entendo na luta pelos animais, é você tentar sensibilizar a sociedade. E com a sociedade do lado é que é mais fácil avançar, senão é muito difícil. Né? Os animais não são coisas, não são objetos que estão à nossa disposição. Os animais são seres inteligentes, eles são capazes de emoção, de sofrer, de sentir, de pensar. Eles têm consciência do mundo à sua volta. Nesse sentido, os jardins zoológicos não são mais aceitáveis. São locais em que se aprisionam animais. Eles vivem dentro de jaulas, fora do seu ambiente natural. Então, diante desse desafio, o que a gente precisa fazer para enfrentar essa questão hoje de afirmar o direito dos animais, de afirmar um conceito mais humano e mais evoluído, né? Não pode ser que no século XXI, no século XXI, a gente siga assistindo, né? Seja o encarceramento de animais nesse conceito medieval de exposição, zoológicos, seja nos maus tratos que a gente ainda vê em circos ou em rodeios, vaquejadas, né? Como a senhora falava aqui. O que a gente pode fazer para avançar? Bom, o que o Fórum está fazendo? O nosso carro-chefe é o nosso programa educativo, Educação Ambiental Humanitária em Bem-Estar Animal. Quem estiver interessado, o curso é gratuito, sempre em convênio com as secretarias municipais de educação, em que a gente passa esses conceitos de ciência e bem-estar animal para os professores que vão levar isso às escolas. Então isso é muito importante. Agora, temos várias campanhas, projetos, programas com todas as espécies animais. Mas agora, voltando ao nosso problema inicial, que é a questão dos zoológicos, o que o Fórum está fazendo? Após o relatório que foi feito sobre o Rio Zoo, nós pensamos numa coisa. Como o Fórum tem uma rede de afiliadas, são mais de 120 ONGs afiliadas em 19 estados brasileiros, nós propomos à rede nós fazermos sim o relatório de muitos zoos no Brasil, mostrarmos essa realidade e a partir daí com propostas concretas, mudarmos essa questão. Inclusive, na sexta-feira, eu recebi um telefonema do atual presidente da Sociedade de Zoológicos e Aquários do Brasil, procurando o fórum para estabelecer um primeiro contato e para conversarmos sobre toda essa proposta do fórum e vermos o que teríamos em comum, como poderíamos chegar a algum acordo. Então isso é muito interessante, né? O fórum ter sido reconhecido como uma ONG que está à frente disso. Então, em zoológicos, nós temos essa nossa sugestão de que ele mude o seu objetivo e passe a ser ou um santuário, ou que seja utilizado um outro nome, mas que se pare com encarceramento para exibição às pessoas e se trate sim, se dê valor, se respeite os animais que não possam ser soltos. Então essa é a nossa proposta. Então, começando com a educação, que é sine qua non para mudar o que a população brasileira entende que os animais precisam. Todas essas outros projetos e programas, e quanto ao Rio Zoo, ou quanto ao zoológico em geral, fazemos relatórios e mostramos à população, aos órgãos públicos, aos políticos, que não podemos continuar nesse modelito já ultrapassado. Doutor Reinaldo. Nós estamos trabalhando no sentido de mudar a legislação vigente, né? Temos ido muitas vezes a Brasília, e como eu já narrei em fatos anteriores, porque a grande vertente é, como a Elizabeth comentou, o viés da educação e tentar mudar algum tipo de legislação com isso. Com relação ao zoológico, nós já tivemos algumas reuniões com o IBAMA,
Recentemente nós promovemos até um debate lá no nosso plenário sobre tráfico de animais, que é um outro tema, que é um tema longínquo também para a gente discutir aqui, numa outra oportunidade. Tivemos lá um debate agora na TV OAB, acho que não tem problema divulgar o site aqui, porque quem quiser assistir as nossas palestras dos colegas lá são convidados, é só entrar no YouTube e botar TV OAB RJ e você vai ter lá um monte de palestras das mais de 100 comissões que a OAB tem, inclusive a nossa, de proteção e defesa dos animais. Nós fizemos uma agora de tráfico de animais, vamos fazer uma grande depois de maio. Inclusive o delegado Saraiva, lá do Maranhão, deve estar presente aqui, a Elizabeth conhece. E porque nós temos problema de passarinheiro, o tráfico de animais é uma outra coisa também. A causa animal, você tem tanta vertente que não é fácil. A criação comercial também é terrível, que fomenta o tráfico. Fomenta o tráfico. 99 são pássaros, né? Muitas vezes eles são transportados em gaiolas, encaixados em gaiolas. Recentemente pegamos aqui, a Polícia Federal pegou um camarada com mais de 20 beija-flores na cueca. Eles fizeram pequenas bainhas dentro da cueca e colocavam o beija-flor imobilizado ali na cueca. Quer dizer, você vê a que ponto se chega ao ser humano. Então, por isso a gente está trabalhando, tentando mudar essa legislação. É difícil? Mas o viés de educação associado à punição e à mudança da legislação vigente. Eu posso fazer um convite? Agora, nos dias 11 e 12 de junho, o Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal vai fazer o seu 4º seminário de defesa animal. Vai ser aqui, sempre foi em São Paulo, né? O fórum é baseado em São Paulo, apesar de termos a rede em todo o Brasil, mas esse 4º seminário vai ser aqui em Niterói, a convite da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Niterói, com o apoio da OAB, da Universidade Federal Fluminense, da Revista Clínica Veterinária. Convido a todos. 11 e 12 de junho, vai ser no Caminho Niemeyer, aquele caminho maravilhoso, naquele prédio de Museu da Ciência e Criatividade. Entrem, por favor, no nosso site, né, para vocês verem a programação. São 2 dias de grandes especialistas, temas importantíssimos. O Dr. Reinaldo Veloso vai ser um dos moderadores. Vamos falar sobre política, sobre animais utilizados para entretenimento, enfim, todas as questões quase, né? Cães e gatos também, e espero todos vocês lá. Vejam a programação e como vocês podem se inscrever. Muito obrigada. Muito bem, mais um encontro, mais um Caixa de Pandora abrindo aí uma reflexão muito importante. Lembrando aqui Benjamin Franklin, né? Uma criança que aprende a amar aos animais, a respeitá-los, com certeza será um adulto melhor. Mahatma Gandhi dizia que a grandeza de uma nação pode ser julgada pelo modo como seus animais são tratados. A cada dia fica mais claro que a vida, para se preservar, deverá encontrar a harmonia entre os seres humanos, a natureza e todos os seres viventes. Por isso, Caixa de Pandora, depois deste tão rico debate, se soma àqueles que cerram fileiras em defesa incondicional do amor em todas as suas formas de vida.
esse debate não acaba aqui. O programa Caixa de Pandora está também nas redes sociais. Siga no Facebook e no nosso canal do YouTube. E lembre-se, sábado, às 9 horas, é a nossa reprise.